Alô, gente! Eu sou a Lu Ponto e hoje eu tô aqui presencialmente com as minhas amigas e colegas de podcast, Ana Bagunceira, Jéssica Balucci e Mariana Mortani, para mais um episódio da segunda temporada do Chá das Quatro. E nesse episódio a gente vai conversar sobre amizades, sobre rede de apoio e sobre a importância de uma comunidade. Então pega seu chá e senta aí pra gente conversar. Gente, no primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre relacionamentos amorosos, sobre a vida de solteira. E nesse episódio eu queria que a gente falasse sobre outras construções de afeto que não estão pautadas no desejo ou na relação romântica. Porque é muito importante a gente falar também sobre as nossas amizades, a nossa comunidade, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tá num círculo muito heterossexual, e aí a gente não tem espaço para conversar sobre as nossas vivências, sobre os nossos sonhos e até sobre as nossas dores, porque é diferente conversar com alguém que sabe do que a gente tá falando, que sabe o que a gente tá vivendo. Então, pensando nisso, eu tenho algumas perguntas aqui pra vocês. Na minha ficha, gente. A ficha dela a ficha mais moderna de todas. Mais moderna de todas, é isso, amiga, você tá certíssima. Então, gente, eu queria saber assim, que depois que vocês se entenderam e se assumiram lésbicas, foi possível manter as mesmas amizades? E se sim, como é que foi esse processo? E se não, como é que foi o rompimento? Eu posso começar. Quando eu me entendi com a minha sexualidade, eu tinha um grupo de amigos, eu morava em Manaus ainda, eu tinha um grupo de amigos que a gente saía muito junto, assim, muito. E era um grupo majoritariamente heterossexual. Eu tinha uma amiga que era de fora desse grupo, que era minha amiga desde que eu tinha 14 anos, ela é minha melhor amiga até hoje. E ela ficava com meninas. E aí teve um dia que eu saí da faculdade, eu tava muito atordoada, e ela foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre. Foi a única pessoa com quem eu me senti confortável pra falar sobre. E aí eu lembro que eu fui, até puxando um pouco de episódios passados da primeira temporada, que a gente falou sobre nosso processo de autodescoberta e tal, eu fui meio que tipo, eu tô sentindo umas coisas, mas eu queria saber se tu sentiu também. Será que é isso? E ela fazendo checklist, eu não quero te assustar, mas foi bem parecido pra mim. Aí eu, kaká, será que foi e tal? Então assim, quando eu realmente me entendi como uma mulher lésbica, ela foi a primeira pessoa com quem eu falei. E aí eu, na minha inocência na época, eu falei, pô, mas são meus amigos. Eu vou falar sobre isso com eles e vai ficar tudo bem? Falei pros mais próximos. E as meninas foram tipo, de boa, sabe? Assim, 100%, que lindo, tô aqui, vamos junto, sozinha. A gente já sabia. Também, foi surpresa pra absolutamente ninguém, surpresa, gente. Quem falou que ficou surpreso mentiu, essa é a verdade. Só que aí, dos meninos, eu tive que escutar, tipo assim, pô, quando tiver uma namorada, se quiser chamar, sabe essas coisas assim? Tipo, nossa, mas tem certeza? Amiga, aquele famoso tipo, ai, agora a gente gosta da mesma coisa, então vamos curtir junto. Exato. Então, assim, eu me distanciei, sim, desse grupo, eventualmente, por causa dos meninos, majoritariamente. Até porque a minha descoberta da minha sexualidade veio muito também com uma conscientização, não só sobre a comunidade, mas também sobre ser mulher, sabe? Como é possível você ter um relacionamento diferente daquilo que eu tinha como referência, porque eu cresci no meio majoritariamente heterossexual, e de ver esses meus amigos, na época, como eles tratavam as mulheres. E achar isso escroto, sabe? Assim, eu tinha um amigo que, assim, gente, era uma amizade meio colorida, eu fiquei com ele diversas vezes. Colorida da parte dele, né, amiga? Não, da minha também, amiga, porque quando eu queria, tava lá. Entendeu? Tá. Enfim, quanto tempo desperdiçado, gente, quanto beijo na boca jogado fora, podia ter ficado com tanta mulher. E aí, eu falava pra ele, tipo assim, tu tá namorando, mas assim, pô, dessa vez vai namorar sério, né? Ele, vamos ver. Tipo assim, respondia na cara de pau mesmo, assim, sabe? Que não conseguia ficar sem trair a namorada, etc. E aí eu fui me afastando porque eu falei, não quero me relacionar com essas pessoas. Tipo, não tem nada a ver comigo, assim, sabe? Perfeito, faz muito sentido. E eu acho que o que mudou muito não foi nem a maneira como as pessoas lidaram com isso, mas foi muito mais eu buscar me conscientizar sobre o mundo e ver que as pessoas não estavam afim. Entendeu? Que os meninos iam continuar tratando... Os meninos não, né? Um bando de homens já. A gente já tinha, tipo, 21, 22 anos. Que eles iam continuar tratando mulher do jeito que eles tratavam. Eles não estavam a fim de evoluir. E eu não tava a fim de ficar ali batendo palma pra essa idiotice. E as amigas, assim, também não era muito. Era um grupo que tinha muito menino, sabe? Ai, muito grupo. E aí eu só, tipo... E aí hoje eu tenho relação ainda com as poucas amigas que sobreviveram, sabe? Que a amizade sobreviveu, que são pessoas que evoluíram, com quem eu me sinto confortável hoje pra falar sobre o meu relacionamento. São pessoas que eu brinco com a Thalia assim, quem vai estar na nossa lista de casamento?
Entende? Tipo, essas pessoas não vão estar na minha lista de casamento. São pouquíssimos amigos dessa época que eu trouxe realmente pra vida inteira. Então, acho que foi uma libertação, amiga, sabe? Depois, assim, de eu ter passado, eu tive um tombo de tipo, nossa, eu achei que todo mundo ia ser tão de boa. E assim, eles foram de boa porque, sei lá, ninguém me expulsou do grupo ou coisa assim, entende? Mas é que, aquela tipo, coisa velada. É que, tipo assim, sabe? amiga, é o mínimo, né? Então, amiga, mas é que a gente sabe muito que não com o é mínimo. assim. Com certeza, com certeza. Mas a gente também, tipo, eu vejo muito isso não só em mim, como em todas nós. De, tipo assim, nossa, aquela pessoa não me encheu de lixo, ou Não me bateu. Não me bateu, Exato, então exato. assim, tá Mas show. é aquela violência mais por debaixo dos panos, de Claro. invalidar, sabe? Ou de fazer esses comentários Cara, do tipo, invalidar tu tem é pesado. certeza? Vamos ver aí se é isso Ou mesmo, por sabe? quê Essas coisas também? assim. Por quê? Quantas vezes eu escutei, mas por que você gosta de mulher? É, tipo, por que tu gosta de mulher, Homens caralho? perguntando isso, gente. Porque preciso responder. Então, eu acho Geralmente que... é eles, né? Por que tu gosta de mulher? O que tem de mais em mulher? O homem Exato, né? Tipo, ele que se esforça tanto pra gostar de mulher. Né? Tem um grupo de colegas da escola que a gente se afastou por um tempo, porque cada uma seguiu seu rumo. Nenhuma hoje mora na mesma cidade que nasceu, que é a minha cidade onde eu nasci, nem eu moro lá mais. Mas, por incrível que pareça, a gente ficou muito próximas, assim, no ensino médio. Muitas delas se descobriram bissexuais, se descobriram, né, da comunidade. E aí a gente se reencontrou, tipo, alguns anos atrás. E a gente tem conversado e convivido muito desde então. Tem, tipo, a minha namorada, os respectivos namorados nos grupos. E a amizade de quando a gente tinha, desde quando a gente tinha... sei lá, 12, 13 anos. Tem uma, inclusive, que eu conheço desde os meus 3 anos. Mas gostamos dela. Sim, muito! Fê, beijo! Beijo pro grupo Guria das Bernarda, tá? Cara, eu amo esse sotaque, é tudo pra mim. É que a Gurias da Bernarda, porque, tipo, a padroeira da escola, era uma escola católica, inclusive, era a Madre Maria Bernarda. Tá, a Gurias da Bernarda. Daí as Gu Amei. da Bernarda. Amei bom demais, cara. Muito bom, né? Mas então você tem essas amizades Eu lá? tenho essas amizades e elas foram muito importantes na minha adolescência, porque, assim, eu vim... A escola que eu estudava, a escola particular bem de bundinha, assim, tinha muita gente, assim... Que melhor. Vou hoje para a escola. Mas acabei de falar uma marca, então a gente corta porque a gente não tem patrocínio, mas a gente bota um pi em cima. A gente estudava nessa escola católica, desde muito nova já beijava meninas, né? Beijava as meninas no banheiro. Inclusive, uma dessas minhas amigas foi a primeira tentativa de beijo na boca, que foi a Fê. Inclusive, Fê, você é super hétero. Ela é muito... Ela assim, Fê, um beijo, Beijo, amiga! Não, Mas é que tu a gente... tentaste e ela não quis? Não, a gente se deu, tipo, o meu primeiro selinho, assim, numa menina. Foi selinho, né, perfeito. amiga? Lembra? Numa festa de 15. Muito bom! A gente tava numa festa de 15, assim, e daí, tipo, foi assim que eu comecei a ter esse lance, assim, de Começou beijar. a carreira, né, Comecei amiga? a carreira, então, tipo, tentava despertar as curiosidades da amiga. A Fê, como ela era... Gente, eu tô falando muito o nome das amigas, né? Eu vou tentar não falar. fulana. Então, essa minha amiga, que a gente se conhece desde os 3 anos de idade, ela é uma pessoa que foi muito aberta, assim, na época, queria ver qual é que era, mas hoje 100% hétero. Infelizmente, né, amiga? É foda. Mas assim, mas foi muito legal, porque tanto ela quanto outras meninas ali, que até hoje a gente é amiga, teve um primeiro momento de choque, mas nenhuma, tipo, me excluiu. Nenhuma deixou de falar comigo, deixou de conversar comigo. Ou de trocar de roupa na tua frente? Não, também? jamais! É, porque isso aí acontece, Jamais, tá? jamais. É que eu já tava numa fase da minha vida que, tipo assim, éramos adultas, então eu não passei por isso. Mas na época da escola, que tu vai muito dormir na casa da coleguinha, não sei o quê, tem muito disso, né? Não, elas não... A gente não teve isso. Coleguinha foi um pouco foda, mas perfeito. Sim, perfeito. Não, era tão de boa. Boa até demais, assim. Tipo, era... Uhul, amiga! Teve, inclusive, uma festa no 3º ano que a gente... Gente, não façam isso, tá? Que a gente bebeu muito uma cachaça com Sprite na época, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar as outras coisas, e a gente entrou na piscina todas peladas. Evento canônico na vida, Entendeu? gente. E, tipo, normal. Nossa, normal. muito entrar na piscina pelada. E eu, tipo, sapatona, recém-assumida, sabe? Eu ainda não me declarava como lésbica,
né? Tipo, não botava um rótulo nisso. Me obrigava ainda a ficar com alguns meninos pra pertencer e por medo de tipo, ser 100% excluída no momento que eu falasse, gente, eu sou uma grande boiola. Então, ainda tive isso, mas nessa questão, assim, nenhuma delas nunca sentiu isso. Tipo, a gente tinha esse grupo, assim, nunca sentimos isso, tipo, a Ana é lésbica, agora ela vai ficar me olhando, não sei o que. Nunca teve, sabe? Sempre foi muito de boa. Eu tive até a minha namoradinha, minha primeira namoradinha, elas super apoiavam, ajudavam as escapadinhas no banheiro, pra se esconder de professor. Então, tipo, teve um acolhimento muito bacana. Aí passou um tempo, assim, tipo, a gente se afastou no sentido de que cada uma foi procurar uma profissão. Eu tava também no meio da música, tentando virar criadora de conteúdo. Uma tinha virado engenheira mecânica, depois viu que não era isso. Outra é uma menina que é muito foda, que ela é, tipo, gerente de um negócio de usina. Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar naqueles negócios, assim, de usina, sabe? Que você... Petróleo? Não, de hidrelétrica, assim. Hidrelétrica. Então, tenho amigas, assim, que todas se encontraram de uma forma muito, muito foda profissionalmente, como mulheres empoderadas, mulheres se descobrindo bissexuais e como amigas, sabe? Porque a gente se reaproximou muito, por mais que a gente se encontre, às vezes, uma vez por ano, todo aquele momento de uma vez por ano a gente se diverte como se a gente estivesse no ensino médio, entendeu? A gente, inclusive, teve um Natal, porque a gente fazia... Eu não sei como é que dá pra chamar aqui, mas eu chamava de dormidão, que é quando várias amigas Festinha do pijama. Festinha do pijama. A gente fala dormidão, entendeu? A gente fala isso. Uhum. E a gente fazia isso lá na minha casa, com várias delas. A gente dormia. A gente teve um Natal, eu já tava com a Esther, foi uns 2 anos atrás. E a gente dizia, tipo, gurias, vamos estar todas ali em Erechim. Nossa, muito o sotaque, né? Gurias, vamos estar todas aí em Erechim. Vamos fazer um dormidão, tipo... agora que a gente tá mais velhas e foda-se, a gente fez. Todo mundo dormindo 11 da noite já. Foi muito divertido. Amiga, pior que a gente teve uma festa bem lá adolescente, tipo, e com a minha namorada, a Esther tava junto, participou, tipo, a gente dormiu todas juntas na sala. Tipo, com as cachorras, todas minhas amigas, como amigas mesmo, assim, tipo, adolescentes. E eu e a minha namorada, tipo, juntas, assim, no meio dos colchões, agarradinhas, sabe? E aí, esse dia do Natal foi muito maravilhoso, porque a gente voltou à adolescência, cara. Teve amiga passando mal, amiga indo no banheiro vomitar, todo esse entendeu? Foi muito massa. E pensar que, tipo, eu vivi... Todo mundo passando mal, foi muito massa! Mas sabe aquelas coisas que quando a gente se passa, que a gente só faz na adolescência, sabe? Tipo, assim, se passar na bebida, se passar no rolê. Então, esse tipo de coisa. Tinha gente que eu tive que expulsar da casa da minha mãe, sabe? Foi nesse pique. Tipo, a galera que não ia embora, a gente teve que mandar embora. Então, tipo, foi muito massa, porque a gente acabou tendo um rolê, assim... Voltei pra minha adolescência, eu tava, tipo, no momento... Cara, olha aí, velho. Tô com as amigas da adolescência fazendo um rolê aqui na casa da minha mãe. Todo mundo muito louco com a minha namorada, que tudo, entendeu? Então isso é muito massa, assim, eu sou muito grata por isso. E hoje, na cidade que eu moro hoje, tem as amizades que eram as amizades da Esther, que hoje são minhas amizades também. E que nos tornamos muito próximas. Inclusive, uma das nossas amigas, agora que a Esther vem pra cá gravar os próximos episódios, que ela vai estar aqui em São Paulo... uma amiga nossa fica dormindo lá no nosso apartamento pra cuidar das cachorras. Entendeu? Isso sim, é uma amizade de valor. A importância da comunidade, da rede de apoio, pra cuidar dos... É sobre. No meu caso, já foi um pouquinho diferente. Eu já fui me assumir com 21, 22 anos. Eu já também, nem amiga. lembro. Eu tinha essa faixa etária. A gente era foi bem próxima, né? Eu lembro de você falar da idade. Eu já tava na faculdade, então eu já não tinha mais aquela proximidade com a galera do ensino médio, mas eu morava nesse bairro ainda, então eu cresci com as mesmas pessoas, a mesma galera que tava comigo no fundamental foi comigo pro mesmo colégio do bairro, que era ensino médio, a gente fez todo mundo vestibular junto, então assim... Conhecia os pais de todo mundo, conhecia todo mundo. Saio da faculdade, aí a gente já tem um Instagram, Eu acho que eu fui ter o meu ainda no ensino médio, mas fui ter o meu celular mesmo, com fotos e tudo mais, já entrando na faculdade. É isso, com 21, 22 que eu fui me assumir, que aí eu já estava namorando, e aí eu falei assim, bom, eu não queria chegar e ter que me assumir pra todo mundo. A gente já sabe das minhas principais histórias de me assumir, né? Minha mãe, meu pai, minha avó. Depois disso, eu falei assim, melhor só ir chega, né? É isso. E aí, então, essa galera tava no meu Instagram, tinha aquilo tudo, assim, quer saber? Eu vou postar essa foto.
E todo mundo vai descobrir. Fica tranquila, amiga. Acontece. Calma, tu não tá no teatro, não. Tá tudo bem. Não, sabe o que aconteceu? Eu tinha reunião, ia 13h30, daí despertou, só que eu não tenho mais a reunião. Tá tudo bem, gente. Desculpa, A gente vai usar esse lembrete pra falar pro pessoal que tá vendo no YouTube deixar um gostei. Boa, deixa um gostei aí, você que está ouvindo do Spotify, já curte, compartilhe. Você que tá vendo do YouTube também, né? Comenta várias vezes. Comenta o look da gente, se a gente tá bonita. Quem sabe numa próxima a gente consegue marcas pra gente ter fotinho de look, aquelas coisas. Mas aí eu postei a foto e eu fiquei de olho, porque naquela época eu tinha um Instagram, eu já tinha um blog literário, porque eu fiz o meu blog literário com 14 anos, só que o blog tinha um perfil próprio e era isso. Eu tinha o meu perfil pessoal e o perfil do blog. E aí, vamos dizer que eu tinha, sei lá, 300 e pouquinhas pessoas, e eu lembro de começar a ver aquele número diminuindo. Ah, quando eu me assumi no Instagram aconteceu também. Ai, amiga, tu falou, né? Quando eu postei minha primeira foto com a Thalia, eu já trabalhava Aí. com criação de Aham, conteúdo. sim. E aí eu perdi, tipo assim, mano, sei lá, mais de 1.000 seguidores num tapa de um dia pro outro, assim. Pois é. E pra quando você tá começando, assim, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Não, com certeza. E aí eu percebi, aquilo começou a me atingir, algo que eu não esperava, porque eu falei assim, as pessoas vão ver. Eu achava que as pessoas iam ver, ficar assim, tá namorando com mulher, e aí ia fazer alguma coisa, mas tipo, deixar de seguir gente que me conheceu a vida toda. Ah, E preguiça, aí, né? e não era. E aí, isso que é curioso pra mim, que ficou na minha cabeça, ficou meio turvo, assim, porque não eram pessoas, meus melhores amigos da vida, pessoas que me importavam muito, mas me bateu. Aí, eu entrei no mood, tipo assim, mas essa pessoa é toda errada. Fez um monte de coisa! E eu que tô errada! Aí eu já fiquei meio revoltada, assim, sabe? A minha chateação, claro, era muita chateação. Pessoa é toda errada. Mas eu toda errada! E eu que tô errada! Aí eu lembro de uma pessoa específica que era uma menina que na frente dos pais, era toda bela, recatada, e que eu já sabia que ela tinha beijado e ficado e transado com um monte de menino, mas eu não podia ser lésbica! A vida do ensino médio in a nutshell. É isso! Mas e é aí, muito sobre essa hipocrisia, né, gente? Muito. Ainda mais essa questão também da familiar, né? Porque, tipo, nossa, eu não vou andar mais com essa pessoa porque essa pessoa é uma má influência. E na faculdade, eu esperava que na faculdade pudesse ter algum problema, porque eu dei a sorte de entrar numa turma de jornalismo, comunicação social, galera da Zona Norte, que era a galera que fazia... que queria fazer jornalismo numa emissora muito específica. A galera toda evangé. Amiga, jura? O juro. jornalismo, assim... Sim. A minha experiência com jornalismo é só LGBT. Exato, eu Então. caí nesta turma, mas por quê? Porque tinha uma igreja evangélica que fez uma parceria com essa faculdade. Ai, amiga, que azar. Nossa. Sim. E... Amiga, sim. Seguimos. É isso. Deixa quieto. Mas enfim, aí eu caí nessa turma e assim, a gente tá rindo e foi péssimo pra mim, porque é isso, você tá numa turma de um monte de gente que acha que você é errado. Só que uma coisa que eu falava muito em casa era, cara, que foda que essa igreja, e que isso obviamente atrai muitas pessoas da questão do coletivo e de oportunidade. Era curso que eles ganhavam gratuito, era aula de música, era aula de Libras. Eu era doida pra fazer Libras, eu fui fazer lá, só que aí eles ensinavam questões que era isso. Eu ia aprender Libras, mas ao mesmo tempo aprender que ser eu era errado. Então não valia a pena, mas... Não estava valendo, Não né, tava meninas? valendo. Mas a galera toda tem um puta incentivo. E aí, por Isso é exemplo, ótimo. eu que entrei com vestibular com a minha nota de Enem, tinha, sei lá, 40% de desconto. Mas eles, só por serem da religião, tinham 50%. Então, assim... Gente, como assim? Como amiga. Porque é como rede, funciona é muita isso? gente. E aí, é igreja muito grande. Então, leva as pessoas para a faculdade, né? E era uma faculdade particular. É a oportunidade também que a pessoa tem, Que né? a pessoa tem, exato. E aí você vê aquilo, é uma oportunidade vendo naquela religião, e você fala, porra, deixa eu dar uma oportunidade pra religião também. Muita gente, com certeza, também entra nesse sentido, assim. Igual comunidade, eu sempre falo. As pessoas da comunidade, tem várias igrejas evangélicas dentro da comunidade. A pessoa vai no que é acessível pra ela, Mas né? como que era, tipo, na tua faculdade, o relacionamento com os teus colegas de classe, digamos assim? Era ok, eu sabendo que eu não concordava com muita coisa e ficando calada. Eu era minoria, né? Então, eu era uma pessoa que debatia muito e eu tive
muita sorte de ter professores que tinham pensamentos alinhados com os meus. E aí, esses professores, era assim, eu chegava a ficar meio nervosa, porque era papo de, principalmente meninos, desafiarem professoras mulheres, tipo, o seu pensamento tá errado. Sabe? No sentido de levar pra um lugar religioso, e uma mulher super experiente, profissional e de vida muito, muito, muito mais velha, ter que um garotinho, que é um homem, mas é um garotinho moleque, fazer dessa forma, sabe? Então era bem complicado nesse sentido. De novo, eu fiquei machucada. Eu me vi sendo uma pessoa que era muito útil, a pessoa, por exemplo, de um grupo que fazia todos os trabalhos, que fazia a maioria das coisas, e que, de repente, eu tava sentada num canto da sala, e eu era adulta, e eu tava num canto da sala me sentindo, de novo, uma garotinha. Porque é isso, remete a lugares em que você já se sentiu sozinha, né? Sim. E eu tinha também um grupo, e uma dessas pessoas ia comigo pra faculdade todos os dias, assim. Eu percebi a relação com ela mudando. E o que é mais curioso é que, assim, eu não sei em que momento a opinião dela mudou, eu não sei em que momento ela passou a andar com outras pessoas, mas a gente se encontrou, eu peguei o Uber com o marido dela indo pro trabalho. Ter esse reencontro foi importante ali, porque ele levava a gente pra faculdade e eu perdi a carona, assim, também. E aí, nas últimas eleições, na última votação que a gente teve, não lembro pra quê, eu encontrei com ela, a filhinha e a mãe. E aí eu fui andando na rua e eu falei pra minha mãe, mãe, a fulana, já meio preparada pra uma rejeição, tipo, aí a pessoa não vai falar comigo. E ela veio, oi, tudo bem? E ela me tratou super bem. E a mãe me tratou super bem. Quanto tempo? E a família, não sei o quê. E foi ótimo. E eu fiquei assim, cara, que bom que isso aconteceu. Porque realmente não sei o que mudou na vida delas. Mas eu sei que na época em que eu me assumi, que provavelmente eu fui uma primeira experiência pra elas, e a primeira alérgica, a primeira pessoa, é sempre, ai meu Deus, eu preciso me afastar, isso tá errado, isso tá errado. Mas hoje a igreja evangélica tá até fazendo tatuagem. Tá até fazendo tatuagem. Eu vi isso, cara, isso foi muito louco. Tem funk de Jesus e tudo. É verdade. A galera já entendeu que eles vestem 2 tecidos e na Bíblia diz que não podia. Então eu acho que... Acho que o pessoal tá começando a ler a Bíblia. E também entender que a Bíblia também foi escrita por várias coisas, tem várias interpretações, tá tudo meio errado. Pra atrair pessoas novas também, tem que dar uma modernizada, porque aí as pessoas... Aí a Lou e a Blô, é um ponto. Pessoas jovens, assim, sabe? Tem agora, eu acho que muitas construções também, bem modernas mesmo, né? Você parece que tá entrando num shopping, assim. Tem um cafezinho na entrada, tem uma academia, tem não sei até o quê. musicalmente falando, né? Adoro. Tipo assim, cara, eu vou dizer que eu gosto. Acho tem muita coisa banda boa. grupo bom, tipo, que tá se atualizando e tal. Eu tenho muitas questões. Eu já sofri muito na mão de religiões. Assim, sabe? Pô, isso dá um episódio, hein, amiga, gente? não, porque assim, ó, meus pais, por exemplo, eles não são pessoas religiosas, tipo, de ir pra igreja e tudo mais. Só que os argumentos usados por pessoas religiosas já atravessaram muito a minha vida, entendeu? Então, por uma questão de autodefesa, eu me afastei completamente, sabe? E eu tive uma época até de pegar ranço. Claro. Que eu acho que é completamente justificável, né? Eu tive que trabalhar essa relação dentro de mim, porque eu tenho a minha fé. Eu não tenho religião, não tenho uma religião que eu sigo, mas eu tenho a minha fé dentro de mim, que é uma relação minha, sabe? E basta, amiga. Se faz sentido pra você. Porque eu não preciso ficar provando minha fé pra ninguém, a minha fé é dentro de mim. Só que eu precisei trabalhar pra reencontrar isso dentro de mim, porque foi uma coisa que eu sempre tive, e eu passei por um momento de tipo, pera, mas então eu não sou aceita aqui? Entendeu? Tipo assim, eu tô errada. Sei lá, eu sempre rezei. Minha mãe falava, vai, reza, papai do céu, não sei o quê. E eu sempre, tipo, meu parça, entendeu? Eu rezava, pedia minhas coisas. Eu lembro, com 12 anos, eu queria faltar aula amanhã. Tipo, eu pedia umas lezeiras assim. Eu queria beijar aquela menina lá. Mas, tipo, eu lembro que os meus desejos, os meus pedidos de ajuda foram amadurecendo junto comigo. Mas, assim, existia uma força ali com que eu sempre podia contar. E, de repente, tipo, não pode não, amor. Isso aqui não é pra você, não. Entende? Então, eu me revoltei. Assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Claro. Também não quero mais papo com religião, não quero mais nada também, se não me aceita também, que se foda e tal. E eu vejo que isso atinge muitos LGBTs. Muito. Tanto pessoas que cresceram em famílias muito religiosas, que eram obrigadas a frequentar a igreja, ou então, tipo, ir pra retiro, culto, essas coisas, que criam uma aversão e eventualmente falam, cara, mas eu queria me reconectar com a minha fé, mas parece que eu não posso, entende? Tipo, eu acho isso bem complicado. Mas é que eu acho que é uma coisa muito básica. Jesus é um cara massa, o problema é o fã-clube. Exato! Nossa, amiga, sim. Exatamente. Sim, amiga. Eu acho que é muito básico. Se Deus não quisesse que a gente fosse dessa forma, ele nem teria permitido essa possibilidade. Não tinha feito a gente tão bonitinha, né? Isso, não falava... E não falava tanto
sobre amor, sabe? Se a galera estudasse a Bíblia real, oficial, ia ver que Jesus... Eu vi até um post outro dia de um negócio assim, falando assim, Jesus vai voltar, e aí alguém... Era uma imagem de Jesus, assim, falando, cara, eu já voltei, eu tô no terreiro de Umbanda, eu tô no clube LGBT, eu tô ali na pracinha, mas vocês não me veem. As pessoas fazem a gente se sentir desajustado e que a gente não cabe porque elas querem defender algo em nome de um cara massa que tá lá em cima pregando amor. E era isso desde o início. Total. E eu vejo assim, quando a gente fala de amizades, de pessoas que se afastam... Eu tava ontem conversando com a Jéssica, que eu tenho 2 vizinhas idosas, né? E... uma delas, inclusive, ela tem 80 e poucos anos. Ela é aquela pessoa que reproduz falas, que reproduz preconceito, que reproduz besteira que vê na internet, que chega até ela. Mas eu vejo que as pessoas da terceira idade, principalmente nessa situação que eu tô falando, não posso falar por todo mundo, mas nessa situação e algumas outras que eu presenciei, vejo que são pessoas muito sozinhas e que foi sempre feito um bombardeio do que é a comunidade LGBT pra elas. E no momento que elas convivem, elas, tipo, ficam tão chocadas que elas estão convivendo com uma pessoa que foi dito pra elas que era uma coisa esquisita, um bicho esquisito e que faz coisas horríveis. Ela chama a gente pra entrar lá pra falar. Ela é o tipo de idosa que escuta a missa, que fala que tem ideologia de gênero nas escolas, aquelas coisas todas, mas que daí ela convive comigo e com a Esther. E ela, tipo, se diverte, ela é carente, ela gosta de conversar. Teve um dia, inclusive, que ela estava muito revoltada porque queriam fechar o poço de água do prédio. E eu comprei essa briga porque eu não queria que fechasse o poço de água do prédio, porque a água é muito gostosa de tomar. E aí o capitalismo vai lá e tenta tirar a minha aguinha de poço do prédio. E aí eu tava lá e pedi um negócio do gás pra ela e ela, entra aqui que eu tô amassando um pão. Fofa. Mas ela sabe que vocês são um casal? Sim, sabe. Sabe. Todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo sabe. Eu falo que eu sou casada com uma mulher, né? Que eu tenho uma mulher. E tipo, ela convive com a gente e tudo mais. E aí eu entrei lá, ela tava amassando aquele pão e falando, porque eu sei que eles querem tirar isso por causa do que ficam ensinando nessas faculdades públicas. E daí eu assim, é verdade. Você vou concordar. Eu gosto de tatuagem, assim, tudo assim, saindo dos braços, assim. É verdade, ela. E essas coisas que ficam colocando na cabeça do jovem, tu sabe como é que é? E aí eu tava falando pra Jéssica que eles reproduzem essas falas e eles nem sabem o que eles estão falando. E daí, tipo, ela, tipo, clicou assim... Opa, estou falando com uma lésbica, né? E daí, tipo, ela dava aquelas paradas assim, olha, tu sabe do que eu tô falando, né? Parava assim, opa. E vem, tipo, tudo aquilo assim, ela ficava meio que processando, sabe? O carregando, assim. Atualizando o software. Mas eu vejo que, tipo, é muito uma carência, uma coisa de, tipo, precisar muito dessa companhia, dessa conversa e de realmente difundirem que a gente é uma espécie diferente, ou que a gente faz algo muito horrorizante, assim, sabe? Eu nem sei se essa palavra existe. Amiga, quando eu era criança, eu falava horrorível. Então, a gente é horrível. É muito né? bom. Deveria existir. Deveria. De passagem. Então, eu acho que, tipo, a gente tem muito isso de pessoas, tanto amigos, que são pessoas maravilhosas, que fizeram parte da nossa vida, mas que são tão bombardeados todos os dias, que nem essa minha vizinha, todo dia bombardeada, é uma pessoa, sei lá, sozinha ali, que fica sendo bombardeada dessas desinformações e desse ódio, e consumindo isso muito, que nem percebe, né, as coisas boas que pode presenciar, porque ouvindo essa vizinha, eu sei que ela, apesar de estar falando todas aquelas asneiras e não se dando conta de algumas coisas, eu tenho certeza que era muito mais importante pra ela estar ali conversando com uma lésbica, enquanto ela amassa o pão dela e desabafa que queriam fechar o poço, do que tá sozinha, sabe? Sim. E as pessoas, às vezes, deixam isso acontecer, deixam o que os outros falam, o que ouviram a vida inteira, vir antes da amizade que tem com os outros, sabe? Você me desbloqueou uma memória agora que eu vou falar, então, vou responder a minha própria pergunta. Claro. Bom, primeiro, eu
Eu não tenho amigos de infância, gente. Isso é um negócio que já foi até uma questão pra mim, que eu fiquei pensando por quê que os meus amigos todos foram feitos na vida adulta. São todos da época da faculdade pra frente. E aí eu acho que é porque quando eu era criança eu não conseguia me conectar com as outras crianças, até porque eu sofria bullying, então era meio difícil ter amizades com quem não te aceita, né? E quem não quer também não tá aberto pra fazer amizades. E aí depois eu entrei no ensino médio e... eu até já falei sobre isso na primeira temporada, que eu ficava na turma dos esquisitos, dos roqueiros, né? Aí eu acabei fazendo amizade com essas pessoas, só que eu também tinha pessoas que estudavam comigo na minha outra escola, entraram nessa nova comigo também. Eu também convivia com essas outras meninas que eram bem heterossexuais, mas de quem eu gostava muito, e a gente tinha uma relação legal, assim. Eu tinha estudado com ela, sei lá, na 8ª série, 7ª série, e aí a gente entrou no ensino médio. E aí, pra uma, eu falei que eu tava ficando com uma menina, porque era com quem eu tinha mais relação, mais próxima, assim. Aí eu falei, eu tava muito nervosa, eu me lembro desse dia, porque ela me falou... Ela falou assim, eu queria te agradecer. Isso depois de uns dias. Tipo, eu falei, daí ficou aquela coisa. Já começou mal, queria te agradecer. Ela falou, não, eu queria te agradecer por ter confiado em mim, achei fofo. Por ter confiado em mim e ter falado isso, porque se eu soubesse desde o começo que você é lésbica... Até engasguei, tô com medo. É bem isso. Eu não teria me aberto pra essa amizade. Mas como agora eu te conheço... Eu sei quem você é e tal, isso, tipo, eu teria perdido a oportunidade de ser sua amiga. Quantos anos vocês tinham? A gente devia ter uns 16. Gente, que lindo. Então, amiga, só que daí eu fiquei com... Quer dizer, é ruim, mas tipo assim... Amiga, mas sei lá o que ela não via em casa também. Então, mas eu fiquei com uma sensação ambígua, sabe? Porque, por um lado, eu fiquei muito feliz de perceber que as pessoas são bombardeadas com um preconceito desde que elas... Nasceram. Então elas escutam coisas que se LGBT é horrível, que, nossa, a gente é, tipo, de outro planeta, assim, né? E ela já me conhecia há um tempo, a gente era amiga, ela sabe quem eu sou. Então, ela não queria perder aquela relação, porque pra ela não fazia sentido, sabe? Não mudava nada eu ser lésbica. Então, isso me deixou feliz. Talvez eu tenha sido importante pra desconstrução de alguns preconceitos que ela tinha. Só que eu também fiquei muito triste, porque eu pensei, porra, então será que eu nunca vou poder me assumir, né? Eu nunca vou poder ser 100% assumida pro mundo, porque ninguém vai querer ser minha amiga. Eu associei logo a isso, amiga, infelizmente. Força um pensamento muito ruim. Não sei se eu já tô, tipo, muito em alerta, mas quando você foi começando né? a falar o discurso, já fui ficando... Porque é isso, eu me abro pra você, mas a que custo, né? Primeiro você tem que se fechar, primeiro você tem que... Você não pode me dizer que você é você. Você tem Tu que é um se eterno adaptar. plot twist na vida das pessoas. É muito cansativo ser um plot twist. Sempre tem que sair do armário, né? Você nunca pode estar fora eternamente. Porque hoje a gente... eu não me assumo pra mais ninguém, porque eu já sou assumida 100%. Então, é aquela coisa... não tem mais esse processo, né? Agora, é muito cansativo ter que sempre sair do armário. E também, eu acho que dá uma sensação de que as pessoas estão fazendo um favor. Isso tipo, que eu tava falando antes, né? Isso. Eu tô pegando água. Mas é isso, assim, um favor, Fazendo tipo... um favor em fazer o mínimo de te aceitar. De, não, sei lá, não sair te chutando no meio da rua. Tudo bem, olha só, você se assumiu, mas eu não vou deixar de ser sua amiga, porque... Sim, tem esse lado. Eu entendi. Amiga, mas eu acho que isso infelizmente, é algo que a gente ainda tem que se agarrar. Porque... acontece, entendeu? Pra gente é o mínimo. Tipo, você vai deixar de ser minha amiga, caralho, por causa da boca que eu beijo. Pra gente é absurdo, mas a gente sabe que no parâmetro da sociedade, né, do padrão, isso é algo que a gente deveria, tipo assim, pô, legal, fulano nem vai deixar de ser meu amigo. Tipo, infelizmente, é o mínimo, mas infelizmente ainda é algo a ser comemorado. Podre, mas então, mas aí vem a minha segunda pergunta, que eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando, que realmente, fora desses espaços seguros que a gente tem, tipo esse... a gente ainda é meio que isso, a gente... me aceitou, a gente parece que é o mínimo, mas já é meio que uma grande conquista se a gente for pensar fora da nossa bolha. Mas por isso que eu acho que é tão importante a gente construir comunidade. A gente ter a nossa comunidade sáfica, lésbica, LGBT. E aí eu queria saber como é que foi isso pra vocês. Como é que vocês construíram essa comunidade? Quando foi? E qual é a importância dessa rede pra vocês hoje? construí a minha ano passado.
quando eu gravei o podcast do Chá das Quatro. Eu ia falar isso agora! Amiga, sério? Uai. Oh. Ah, gente, é que... é que assim, pessoas LGBTs eu comecei a ter mais na minha vida depois que eu me mudei pra São Paulo. E, tipo assim, tem essa minha amiga também, que eu vou até citar o nome dela, Luana. Lulu, te amo muito. Que foi a minha amiga com quem eu conversei, né? Quando eu comecei a fazer uma matemática, eu falei, pera, gente, tem alguma conta que não tá fechando. Mais 2 aqui, ó. Foi com ela, mas assim, eu sempre tive muitos amigos héteros, entendeu? Então, foi a Lulu durante muito tempo. E aí eu comecei a trabalhar com internet, e na internet eu fui conhecendo outras pessoas. Mas outras mulheres lésbicas, mano, tipo assim, são vocês, gente? E ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, eu fico um pouco triste de pensar, olha o tempo que levou pra eu conseguir ter uma turma, assim, sabe? Eu lembro que eu saí com essa menina no Rio, ela falou, vamos encontrar uns amigos meus, não sei onde tal. E a gente foi num barzinho, que era tipo um barzinho super boteco, assim, simples, sabe? E era uma mesa que tinha, sei lá, gente, umas 15, 16 pessoas. Tudo mulher. Tudo um bando de sapatão. E quando eu cheguei lá, eu fiquei... Onde ela arranjou tanta... Da onde saiu, gente? Da onde saiu? E aí eu fiquei... Aquilo me marcou de um jeito que eu voltei pra Manaus, eu falei... Cara, acho que eu queria ter isso, mas não tem como eu ter aqui. Primeiro que eu não era assumida ainda na época. E segundo que mesmo se eu fosse me assumir, tipo... Onde estão essas pessoas, assim, sabe? E aí também em Manaus é foda. Que Manaus nessa época era um disse-me-disse, era um tititi. Aí todo mundo, sabe, tem a fofoquinha ali. E eu não queria fazer parte disso, porque eu queria só ter, sabe, assim, só ser eu em paz. Eu não queria virar fofoca, eu não queria nada. Então eu fui me fechando. E fechando sabendo que tinha lugares no mundo em que as pessoas se encontravam, sabe? Você encontrava mais dos seus. Eu ficava onde? E aí eu vim pra São Paulo e eu comecei... Tipo, então, pra mim, vir pra São Paulo a tribo, né? foi libertador, porque eu pude primeiro ser. Eu pude ser eu. Falei, nossa, isso daqui já é um avanço, sabe? Cortei meu cabelo, comecei a namorar, saía na balada, via uma menina, tava a fim de beijar a menina, eu posso beijar a menina nessa balada aqui? Porque não tem ninguém que vai chegar amanhã e vai falar pro meu pai, pra minha mãe, porque ninguém me conhece, foda-se. Primeiro eu pude ser. O que foi incrível. E com o passar do tempo eu fui encontrando outras mulheres que também se relacionavam com mulheres e sabe, assim, vira e mexe eu lembro desse dia no Rio de Janeiro, falo, caralho, é isso, o poder da comunidade, sabe? De você se sentir pertencente. Coisas que eu acabava falando muito com pessoas héteros, tipo, minha irmã é minha melhor amiga, mas até isso é uma mulher hétero, entendeu? Então, tipo, tinha coisas que eu ia falar com ela, a gente tava até conversando sobre exame ginecológico, gente. E vai aí, ser um tema de um vai ser um episódio. tema. Eu não quero, né, me estender muito, mas assim, só porque a gente tá falando do poder da comunidade. E aí, a minha irmã foi fazer um exame de rotina e gente, eu tenho muito bloqueio com essas coisas, assim, morro de medo. Aí eu falo com a Thaís, essa tua ginecologista aí, como é que foi? Aí ela me deu o relato dela. E eu percebi que não me acalmou tanto. E aí, eu cheguei no grupo com as meninas, eu falei, gente, vocês já fizeram exame tal? Como foi pra vocês? E aí, naquele momento... Parece que de alguma forma, aí sim, sendo que vocês poderiam falar a mesma coisa que a Thaísa falou, vírgula por vírgula, é diferente. É diferente porque vocês têm uma vivência que a Thaísa não tem e que a gente se entende, sabe, assim... E é isso, parece que eu passei a vida inteira com miopia e quando eu encontrei vocês, eu encontrei o óculos. Sabe quando o oftalmo coloca lente certo, você fala, porra, é PQETA, nossa, sim, é isso. E eu só pude entender o alívio que é escutar, sabe, o idioma que eu tô entendendo quando a gente teve a primeira reunião do Chá das Quatro. Ô, amiga! Vai tomar no cu, muito lindo! Gente! Cara, mas eu sinto isso muito, assim... É real, eu sinto no sentido assim, eu tenho amigas que a gente conversa sobre, inclusive, eu e a Esther, a gente tem sido, assim, pessoas que... A gente tem até criado grupos com amigas que querem... Se entender como mulheres sáficas, pra, tipo, nós duas conversar com aquela Vocês amiga. são guru. A gente é o próprio kit gay ambulante. Mas quando eu chego, mas independente, a gente fala abertamente sobre parará, mas quando a gente tá aqui, tipo, agora que eu tô na casa da Jéssica e da Thali, é tipo assim, eu tô me sentindo tão em casa pelo fato de que, tipo, é eu e a Esther com as nossas duas cachorras, entendeu? Eu tô, tipo, gente, tô em casa, entendeu? Porque é muito louco isso. E nós quatro, apesar de ter muitas semelhanças, mas existem muitas diferenças no mundo sáfico, nós quatro temos uma caralhada de coisa em comum que eu fico, mano.
eu e a Mari falando de nossas mulheres tipo... É como se a gente fosse, assim, as mesmas pessoas em diferentes universos, sabe? É muito louco isso. E a gente acaba também percebendo o quanto a gente é diferente, mas se complementa e igual. Tipo, é muito louco na minha cabeça também. Eu acho que eu consegui... Logo no meu primeiro... Quando eu comecei a namorar, eu saí de um estágio, recebi um convite de uma pessoa, de 2 pessoas, na verdade, a Angélica e a Ana Flávia. A Ana Flávia, que foi minha primeira chefe direta mulher, ela era uma mulher bissexual e se tornou uma pessoa muito importante na minha vida. E eu vou aproveitar para fazer um agradecimento que eu não fiz no episódio passado, porque eu lembro, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas em algum momento eu falei, eu quero agradecer e não agradeci. Que é a nossa amiga Louie. Eu? Achei que... Eu também, amiga. Eu tava tipo assim. A Louie capinou o YouTube e foi mãe de muitos. Isso é verdade. Também. Isso é verdade. Isso Eu é verdade. lembro de, naquela época, a gente falar Amiga, sobre sua cara a de surpresa Louie. foi maravilhosa. Tu e a tua Sim, chefe? Eu e a minha chefe falarmos sobre Louie. Mentira, E nunca aí, me contou ano passado, isso, amiga. Sim, amiga. E aí, ano passado, no nosso último episódio, a gente falou sobre sonhos. E aquele sonho, aquele episódio, acho que mexeu... Eu lembro da sensação da sua primeira pergunta, ver a cara... Todas nós paramos pra pensar... Talvez eu não tenha aprendido a sonhar. E até é muito louco dizer isso, porque eu acho que isso acontece porque a gente só consegue sonhar com o que a gente conhece. E infelizmente eu não tinha referências de pessoas iguais a mim pra me espelhar. A cara de vocês, a Mari. Nossa, gente, amiga! Desculpa, eu já comecei meio pesado, né? Mas eu queria perguntar se isso aconteceu com vocês também. Sim. Amor pela reação, né? Bateu Sim, pesado aconteceu. na terapia. E eu saí daquela gravação assim, caraca, eu preciso me reconectar com os meus sonhos. Um belo dia, eu sofri uma tentativa de sequestro no Cara, essa história é Rio. bizarra, gente. Aquela lá da garrafinha de... Exato. Loucura E aquilo, eu saí né? muito em choque. E aí, muita coisa aconteceu. Eu tinha tido um sonho naquela noite. Eu acabei encontrando a Ana Flávia. Eu fui pra um bairro específico, queria pedir um colo, pensando na Ana Flávia, encontrei a Ana Flávia. E foi na noite que ela falou assim, vamos pra Argentina. E ir pra Argentina era um dos meus sonhos que eu tinha guardado. E era uma das minhas metas que eu tinha colocado pra aquele ano. E eu tinha falado, não, mas eu não vou colocar essa grana. Não preciso, vou guardar mais dinheiro. Sendo que o dinheiro tava ali esperando, eu podia usar, não ia acabar. Mas tem essa questão também da gente que vai ganhando dinheiro e que tem medo de perder. Opa, né? nossa, a gente falou disso hoje, né? E aí eu falei, ok, eu vou. E eu vivi um sonho e eu fiquei muito feliz, eu chorei muito. E é isso que eu queria te agradecer, amiga, porque aquele episódio mudou a minha vida real. Ô, gente, que... Eita! Espero que a gente esteja mudando vidas por aí com as nossas conversas, Amiga, eu tenho né? certeza que a gente tá. Gente, eu me senti mudada desde que a gente começou a nossa amizade até, tipo, depois do podcast. Tipo, do ano passado pra cá, eu me sinto já uma pessoa diferente em muitos aspectos, desde os papos que a gente teve sobre o que a gente quer pra nossa vida, sobre o que a gente quer priorizar. E... Ai, uma nova mulher depois do Chá das 4, tá? Eu tô nessa vibe. Exato! E a Ana, eu tinha a Ana, a Natália, que agora tá com a gente no Clube Sáfico, faz parte da nossa equipe agora, a Ana Paula. Só Ana. Só Ana, um monte de Ana. E nós 4 éramos desse setor, nós éramos essa equipe, mulheres sáficas, e eu fiquei, caraca, olha aqui o mercado de trabalho, falaram tanto que eu não ia ter espaço, eu tô numa equipe e que tinha outras pessoas, 2 caras, assim, em níveis altíssimos, né, de carreira, que eram homens gays, casados, e eu fiquei, caraca, que foda. Então, a minha primeira rede de apoio da comunidade foram eles. Depois, eu acho que ir pro audiovisual, pra mim, foi muito importante. Porque eu sempre falo, como você vai pra um evento e a maioria das pessoas estão trabalhando em produção cultural, em audiovisual, é a galera LGBT. E principalmente sapatonas.
Então tem muita oportunidade de você conhecer Foi tu que muita falou gente. que o LinkedIn é mais eficaz que o Tinder? É claro que foi a Mari. Ela disse que o LinkedIn é muito melhor que o Tinder. Fica a dica aí, Exato. gente. E eu falei isso na temporada passada, brincando, né? Que todo mundo falava comigo, é caça-talentos. A Mariana encontra a galera no LinkedIn. Porque é isso, é um evento, um trabalho, um negócio, uma galera ali. Aí você vai dando uns matches pessoalmente. Só que a Gabi, de fato, né? A primeira coisa que eu vi da Gabi foi o LinkedIn. Que eu tava... Ou seja... uma vaga! Sério? Gente! Eu fiz a entrevista da Gabi! Nossa, amei. Só que faz muito tempo. Então, assim, de primeira rolou o negócio, eu fiquei, nossa, interessantíssima essa pessoa. Mas não ia rolar nada, porque ela era A vaga casada. é dela aqui, né? Achei muito interessante. A vaga é dela, é dela. Que E aí loucura! a gente só foi acontecer muito tempo depois, Gabi. Nossa, eu e Esté também, quando eu conheci ela também não tava casada, mas tava namorando também. É isso, e eu também. De fato, eu falei, a Gabi concretizou, foi o LinkedIn. A Gabi foi... Gente... Viu, galera? Vai procurar Passada. um emprego. Trabalho. 2 em 1. Arruma um emprego e um amor em 3 dias. Sorte no amor, sorte no jogo. É sobre isso. E você, amiga, como foi a criação dessa comunidade pra você? Olha, como eu falei, eu tô criando o meu próprio exército de soldadas com a minha namorada, com esses grupos que a gente cria de amigas que estão se descobrindo sáficas. Então eu tô criando... a gente tá educando. A gente vai lá e mostra uma Emily Dickinson, né? Tipo, vai lá e mostra... Amiga, lança um curso já, entendeu? Já tem Não, amiga, Módulo 1. mas tá sendo como um curso, sabe? Entendi. Real. A gente fala, a nossa amiga fez aniversário, compramos um sugador de clitóris, entendeu? Episódio 4 ela tá Que importante. puxando. Ela já se tá coçando, começando, que é o ela tá se coçando próximo, pra né? puxar o episódio 4. Posso aproveitar e fazer uma menção de comunidade também, que é super importante? Eu acho que na pandemia, e aí é isso, um período que a gente tava muito sozinho, pra mim foi muito importante a comunidade literária que eu tive acesso a partir do Se Liga Editorial, que é a minha editora, né? Então, naquela época eu tava lançando meu primeiro livro, lancei o Conto de Elas Merecem, que agora tem edição física. Se Liga é uma editora só de pessoas diversas. Ok. Então, foi super importante estar com autores que fossem diversos. E a partir dali que veio esse meu gancho. E um clube do livro? Queria fazer esse gancho de hoje também me sentir muito em comunidade constantemente por conta do Clube Sáfico, né, amiga? Nossa, é uma família, realmente. Hoje a gente vê que a galera é um clube do livro, em sua essência. Mas a gente até mudou agora, a gente faz ciclos. 3 meses de leitura com alguma temática parecida, assim, a gente tenta ajustar. A gente saiu agora de 3 meses de HQs, né, amiga? A gente faz um mês de pausa e a gente sente que a galera, pra além de quero participar do Clube do Livro, eu quero participar dessa comunidade. Porque todo mundo que tá dentro fala do quanto se tornou uma família. Então tem muita gente que entra, a maioria, assim, a gente hoje tem consciência. Não é pela leitura. Tanto que, amiga, a gente teve um querido do Clube Sáfico que tá trazendo a Esther aqui pra participar do Encontro das Surreal 8. isso, gente, é muito E lindo. que a gente se emocionou e chorou participando do momento que ele doou as milhas pra gente. Rodrigo, maravilhoso. É pela comunidade, porque a gente foi atrás de marcas, a gente foi atrás de patrocínio. A gente não teve nada disso. A gente tá fazendo com o apoio da galera. E o que a galera vai ter em troca é essa comunidade. É esse senso de fazer parte de algo, sabe? Eu sinto que a sociedade como um todo nem se empenha pra que a gente se junte. Exato. É claro que é melhor a gente estar É desunido. melhor a gente estar desunido, sabe por quê? Porque quando a gente... militante, ela quer mas é verdade, porque... Eu não consigo. Sabe o que é? Eu fiz um texto que eu postei no Dia do Orgulho, que tinha uma parte que eu falava assim, a gente aprende a ser foda na marra. E é verdade, tá? É verdade. Porque a gente vai falar um pouco mais disso no episódio sobre saúde mental, etc. Mas, cara, pessoas LGBTs têm muita questão com autocobrança. Com medo de falhar, etc. E o resultado disso é que, cara, tem muita gente LGBT foda no que faz. Aí quando tu junta uma foda com outra foda, com outra foda, com outra foda, nasce um podcast desse, entendeu? Exato! Aí nasce várias muita coisas gente assim. foda. Então, e eu lembro que eu até falei pra Thalia, eu falei, cara, o dia que a gente comprar a nossa casa, eu queria contratar uma arquiteta, uma mulher lésbica, de preferência. Aí sempre tem alguém que fala, mas por que só pode ser? Porque eu quero. Porque eu já vou gastar dinheiro. Então, assim, o que eu falei um dia desses, que eu falei, nossa, quando eu vi que era uma mulher... lembrei, eu peguei um voo. Oh, que demais! E aí, vocês A sabem que eu pilota. tenho um cagacinho, né, de avião de leve, assim, um Rivotril pra dentro. E aí, quando eu tava lá sentada, assim, né, já nervosa,
Aí a pessoa pegou lá o microfone, lá, aquele microfone que ninguém entende o nome do que a pessoa fala, e falou, comandante, tripulação da comandante, não sei o que, Joana, não sei o que lá. Mano, aí na hora me deu um estalo. Joana falei, meu irmão, bem essa mulher amadeirado. pode pegar esse avião e ir pra Marte, que a gente vai chegar em segurança. Sabe por quê? O que essa Joana deve ter rebolado pra conseguir se tornar piloto de um voo que vai de São Paulo pra Manaus, que é um voo longo, sabe? Ela deve ser muito foda. Eu imediatamente relaxei. Gente, não sei explicar pra você. É militante, caralho, irmão, foi o que eu senti, entendeu? Na hora eu relaxei, eu falei, mano, essa mulher deve ser muito boa, sabe? Amiga, sim. Eu não sei a sexualidade da Joana, veja, mas só Mas por Joana, ela... Joana que pilota avião, vai ser hétero, galera! Não, amiga, assim, mesmo se for, entendeu? Mesmo se for, só o fato de ser uma mulher numa posição que a gente com certeza. tá acostumada a ver sempre homem, tu já fica tipo, mano, ela deve ser muito foda. Amiga, isso é importante, porque você falou assim, não é nem querendo militar. E eu, inclusive, até conversando com a Gabi ontem, um dos nossos episódios que a gente gravou, eu falei até com ela assim, nossa, tem horas que eu fico um pouco com medo de estar militudo demais. Porque as pessoas já meio que não querem ouvir quando elas acham que a gente tá militando, né? Exatamente. Mas eu acho que é super importante falar sobre isso, porque, cara, você não sabe quem é essa Joana, você não viu a cara dessa Joana, mas você sabe pelo contexto histórico, pelo contexto pessoal, que ela, com certeza, rebolou muito. Rebolou pra poder tá ali. muito. Então é isso, são coisas que a gente se identifica porque são dores ou cicatrizes nossas. Você chama e que são empatia, importantes né? pra cacete, sabe? São, total. Lembra de uma propaganda que viralizou, acho que da Noruega, do orgulho e tal, que mostrava, tipo assim, eu lembro de uma cena específica que tinham, tipo, duas mulheres que estavam de mãos dadas esperando um carro de aplicativo, aí o carro chegava, aí elas soltavam a mão. Mas aí tinha um E aí, quando elas arco-íris. entravam no carro, tinha, tipo, um adesivo com Nossa, arco-íris. Aí, essa tipo, propaganda é cara, muito boa. essa propaganda conseguiu traduzir momentos. uma sensação que eu tinha chorei. dificuldade em explicar. Nossa, sim. Que é tipo assim, cara, o alívio que a gente sente quando a gente percebe que a gente tá num local seguro. É impressionante. O cara, por exemplo, ele tava no metrô, né? Aí chega um cara, tipo, careca, meio mal encarado e senta na frente dele. Sim. Eu não tenho, sei lá... Ele tava de perna cruzada e ele faz assim, e aí ele, ó. tipo, abre a perna pra tentar aparecer um pouco, sei lá, eu não quero dar pinta de que eu não sou heterossexual. E aí o cara tá usando uma pulseira com arco-íris, alguma coisa assim. Cara, todo LGBT que vai assistir essa propaganda vai falar, eu sei exatamente como essa pessoa se sentiu. Porque, principalmente quando você, no meu caso, onde quer que eu chegue, ninguém vai achar que eu sou hétero, sabe? Seja pela roupa que eu tô usando, pelo meu cabelo, pelo meu jeito. Eu sei disso. E foi esse o motivo que atrasou tanto o meu corte de cabelo, que eu tinha medo de escancarar. Então, assim, quando eu chego nos lugares, eu sempre chego apreensiva. Se eu tô com a Thalia no restaurante, eu sempre fico meio assim, do tipo, será que esse garçom vai ser um cuzão? Até hoje, a gente sente isso. E no momento em que você tem restaurantes que a gente vai, que já são mais diversos, né? Que tem ali, a equipe já é mais... Não sei explicar, assim, tu te sente mais à vontade. Aí vem a pessoa com um bottom, que tem, entendeu? Ou a pessoa também é que nem eu, sabe? Tem o cabelo curtinho, Nossa, já não quando a pessoa performa já tanta eu adoro. feminilidade, entendeu? Que daí na hora eu já me conecto e a pessoa já te atende num lugar diferente, entendeu? Então, isso, você volta. Aí você volta nesse restaurante, você volta nesse café, porque isso é comunidade. É onde você se sente bem. E eu tô podendo falar muito sobre isso, gente, porque eu me mudei pra um lugar que ele é tão heteronormativo agora, sabe? Eu e a Thalia, a gente pensa tanto nisso, de tipo, meu Deus, a gente se sente um peixe fora d'água aqui. Porque a gente onde eu corri no teu condomínio, tava tipo, as pessoas estavam olhando, que bicho é esse? Com os braços totalmente tatuados. E eu olhando assim, ó. E a gente não sabia onde a gente tava se metendo muito, assim, né? Quando a gente se mudou, a gente só queria ficar perto de mato. Mas, enfim, então faz muita falta. Eu falei pra Thalia, eu sinto falta de São Paulo, mesmo sabendo de todos os problemas, poluição, a falta de segurança, nananã. Só que eu não me senti uma estranha. Não sei explicar, mas é isso. É a comunidade que tá ao teu redor, que faz você se sentir segura, faz você se sentir bem, que faz você sentir que você pode pedir ajuda, entende? A gente tinha uma vizinha no prédio que a gente morava, que, mano, era uma mulher, não sei se ela é hétero, mas ela era casada com um cara, tinha filhos e tudo mais, só que o papo era diferente. Uma vez a gente saiu com a panqueca tinha machucado o olhinho, a gente saiu correndo e ela viu a gente na portaria, depois de algumas horas ela interfonou pra gente, tá tudo bem, vocês estão precisando de alguma coisa? Isso é muito valioso. E é difícil. Eu acho bizarro pensar, e triste também, que o nosso modo normal é o medo, é se sentir estranha, porque aí quando a gente entra num carro de aplicativo e tem um adesivo LGBT, aí que a gente fica tranquila. Aí que a gente relaxa, né? Não é o contrário. Não é tipo, a gente tá bem, entra num lugar, ficou meio apreensiva. Gente,
É constante. Isso é horrível, porque também é isso, gera ansiedade, gera medo. E eu compartilho também do seu sentimento, eu também acho que, né, quando eu entro em qualquer lugar, não acho que as pessoas já assumem a minha sexualidade. Isso quando não confundem o meu gênero também. Mas, mesmo assim, tem situações em que eu sofro uma lesbofobia velada. Porque quando alguém pergunta se eu tenho marido ou namorado, eu não sei se aquilo é genuíno ou se é uma provocação, sabe? Ai, porque você acha que eu tenho cara de que tenho marido? Sei, talvez, porque isso também não define sexualidade, né, gente? Importante dizer. Sim, mas eu entendo, amiga, a dúvida. Não, eu acho importante agora a gente falar sobre a nossa equipe. Exato, vamos começar por aí, velho. Incrível. Cara! Sim, apenas. Até porque eu acho muito potente isso de a nossa comunidade, né? Eu acho que a gente até cria oportunidades, emprego, e aí quando a gente cresce junto. Isso, é isso, né? Por exemplo, a Bá e a Thay, nossas grandes Linda, maravilhosa. divas do futuro. Peraí, eu gritei. Não, e elas estão fazendo, assim, tudo com a gente desde a primeira temporada, mas nessa temporada a gente abriu o Apoia-se novamente, inclusive quero agradecer a todo mundo que tá apoiando, porque é por isso que a gente tá aqui conseguindo fazer esse podcast, mas a gente ainda não recebeu, porque a gente só vai receber o dinheiro do primeiro mês no próximo mês, então Bá e Thay estão trabalhando porque elas acreditam no nosso trabalho, porque elas... Enfim, por causa da comunidade, porque elas também sabem da importância do que a gente tá fazendo. E são mulheres sáficas, né? E aí eu acho que é isso que eu também queria dizer. Como a gente vai construindo essa rede, porque... Eu também, quem trabalha comigo hoje, minhas editoras, a Bá e a Thay também trabalham comigo. A gente vai tudo assim, né? É muito bom. Isso, e eu acho isso tão incrível, porque essa sensação de que a gente quer crescer junto, né? A gente quer que todo mundo tenha sucesso profissional, a gente torce pela vida pessoal, né? Das nossas amigas, né? Das pessoas que estão do nosso lado. E eu acho isso muito, muito bonito, muito importante. E agora eu vou falar então também sobre a minha comunidade. Que a minha primeira comunidade por sorte, foi quando eu entrei no ensino médio, que eu já falei, né, que eu me mudei de colégio, fui para um colégio muito grande, um colégio público estadual, então de Santa Catarina, vejam, é um colégio muito grande. E aí lá eu encontrei pessoas LGBT, porque não tem como, né? Essas pessoas da escola pública, como já dizia minha vizinha, essa gente. Quanto mais gente num lugar, né, mais, enfim, diversidade você encontra. E aí, isso foi importante pra mim, porque até eu já tinha comentado com vocês antes que eu achava que eu era a única pessoa do mundo a ser diferente. Eu achava que era fisicamente impossível beijar uma mulher. Essa história é muito boa. E aí, foi importante pra mim. Por mais que eu não tenha contato mais com essas pessoas, que a gente acabou, enfim, indo pra caminhos diferentes na vida, mas foi importante pra mim. E aí, eu acho que a minha segunda comunidade foi na internet, gente. Porque comecei a criar conteúdo, nem sei se dá pra dizer que eu criava conteúdo, mas eu... Criava sim. Mas eu fiz o meu canal muito novinha. Foi em 2008. Eu tinha quantos anos, amiga? Eu tinha 17. O beijinho no ombro... Foi tipo nessa época, Eli. Então é conteúdo, amiga. Você tinha que fazer todo o breguedel, entendeu? Mas assim, eu quero dizer que naquela época eu não tinha essa noção de trabalhar com a internet, perfeito, né? sim, eu sim. fiz o canal porque eu queria Ter uma amigos. comunidade. Aham. E aí eu encontrei, porque eu comecei a receber comentários de pessoas que também tinham vivências parecidas. E isso é tão importante, porque eu comecei a ter esse apoio, eu vi que eu não estava sozinha. E eu acho que o meu próprio canal também revolucionou a minha relação familiar. Porque a minha família, principalmente a minha mãe, se ela estiver assistindo esse podcast, ela tinha muito medo que eu sofresse violências. E ela achava que isso ia acontecer, que alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo, que eu não ia ter amizades, que eu ia me isolar, que eu ia... Enfim, não seria feliz. E aí eu acho que quando ela começou a ver que eu tinha carinho, que as pessoas gostavam de mim, e eu nunca vou me esquecer que uma vez... Amiga, minha mãe teve o mesmo processo quando eu comecei a falar sobre a minha vida lésbica na internet. Porque eu acho que elas pensam que sei lá, que a gente só vai receber ódio. E óbvio, não tô dizendo que a gente não recebe. Sempre tem uns comentários, né? Isso acontece sim. Mas isso a gente já tá acostumada na vida, entendeu? Então, quando ela viu que tinha gente lá que
que comentava que, seu vídeo me ajudou, ou gosto muito de você, torço muito por você. E aí teve uma vez que ela veio pra São Paulo comigo, porque eu fui pra um evento. E aí eu convidei minha mãe, tipo, vamos fazer uma viagem, vamos pra São Paulo. E aí ela veio comigo, e aí ela foi no evento, e ela via as pessoas me abraçando e conversando comigo. Amiga, e tal. que lindo! Ela ficou muito feliz, ela ficou tipo... Ai, meu Deus. ela viu, tipo, pô, minha filha, sabe, ela tá aí, tem gente que gosta dela, vai receber amor, vai receber carinho, não só ódio. Então, eu acho que a nossa comunidade é importante pra gente, e é importante que outras pessoas vejam, né? Que a gente tem essa força, que a gente Poxa, que a gente é talentosa, que a gente é competente e que a gente tem carinho pra dar e pra receber. Você sabe que um dos medos da minha mãe, inclusive nessa minha vida de criadora de conteúdo que fala abertamente sobre ser lésbica, sempre foi isso. Tipo, será que não vão... A minha filha não vai conseguir trabalho, não vai conseguir retorno pra se manter por ela ser assim, por ela falar sobre isso? E ela teve bem esse processo, amiga, de quando eu comecei a falar. Inclusive, tipo... Eu comecei a peitar o mundo. Isso eu acho que é uma coisa que eu não sei se eu já abri, assim, com as pessoas da internet. Mas eu comecei a peitar o mundo e de, tipo, assim... Não ter medo de beijar minha namorada em público e de ser lésbica 24 horas por dia na frente de todo mundo. Porque as pessoas na internet começaram a me abraçar. De, tipo, ter essa rede de apoio, de pensar, se esse cara for homofóbico, eu vou postar ali na internet, vai ter um monte de gente que vai me defender, tipo assim... Vai me defender, que vai me, né, me abraçar. assim. Eu não preciso, tipo, ir lá e fazer algo com a pessoa, mas de saber que vai ter pessoas me abraçando em pensamento e ali junto, tipo, esse apoio, assim, tipo, eu não tô sozinha. E eu acho que essa sensação, acho que os nossos seguidores nem sabem que essa é a sensação que eles passam pra gente. Todas as pessoas que seguem a gente, tanto aqui no podcast quanto nos nossos perfis individuais, pelo menos eu, e acredito que vocês também, a gente sente uma segurança de que a gente tem uma comunidade cuidando da gente real, assim. Nossa, sim. A gente tem muito essa sensação. Vocês têm? Muito. Eu tenho muito isso, tipo assim, cara, se alguma coisa acontecer, ou até se eu perder, tipo, a publicidade de marcas por ser lésbica, eu não vou deixar de ser eu, porque eu sei que tem essa galera comigo. Entendeu? E isso muito, né? Tipo, isso dá uma paz, assim, no coração, diminui a ansiedade num nível muito grande. Porque, como você disse, a gente vive o tempo inteiro com esse medo, né? E quando a gente sabe que tem essa caralhada de gente seguindo a gente nas redes sociais e apoiando a gente, independente da sexualidade, porque quem segue a gente vai pra muitas bolhas, né? Da gente saber que a gente pode estar em diversos espaços porque tem todas essas pessoas que estão com a gente também, sabe? Bom, a gente tá aqui, né, falando sobre comunidade, mas eu acho que ainda existem algumas relações de família ou trabalho em que a gente não é tão aceita. Mas mesmo assim, a gente, assim, por mais que a gente não seja tão aceita, são relações que nem sempre a gente consegue romper. Seja por causa de um familiar, ou isso mesmo, você tem um contexto no seu trabalho em que você não se sente tão segura, mas é o seu trabalho, você não tem como correr. E aí eu queria saber de vocês se isso já aconteceu, se isso ainda acontece, como vocês lidam com essas situações. Porque por mais que a gente tenha os nossos espaços seguros, nem sempre a gente tá em segurança. Eu levei uma coisa pra minha psicóloga, que eu falei pra ela que eu acho que, sendo LGBT, a gente aprende a mentir muito cedo. Nossa, a nossa menina Ana aqui atrás das câmeras chegando... E a gente por exemplo, a gente tava falando da questão religiosa e tal. Existe uma culpa católica, por exemplo, pra mim, né? Que cresci na igreja católica. Então, uma culpa católica, não mentir e tudo mais. E que isso, nossa, me corroía, sabe? Mas a gente aprende a fazer as pazes um pouco com isso e a aceitar que a gente vai ser diferente mesmo, que a gente vai decepcionar Deus, etc, etc. Porque a gente precisa mentir pra sobreviver. Por isso que a gente é muito mais foda, entendeu? Porque olha o instinto de sobrevivência da criança, sabe? Mano, é real! Exato, instinto sabe? de sobrevivência, Igual caraca. quando eu fui pra Bahia que eu vi as tartaruguinhas assim, desse tamanho indo pro mar, eu disse, olha, os LGBT ali, cara! Desse tamanho, pegando essas ondas, tá maluco? Exatamente, exato. As tartaruguinhas ali, ó. A gente, amiga, saindo adorei. do projeto Tamar, entendeu? Diretamente para o...
te amo. Eu te amo. Você é muito especial, amiga. Eu te amo. Meu Deus, muito bom, muito bom. Mas é isso. Acho que a gente aprende a mentir. E eu acho que eu aprendi a mentir e eu naturalmente mentia no meu primeiro estágio. Eu naturalmente mentia nas primeiras vezes que eu fui tentar fazer uma entrevista de emprego. E eu tentava fazer com que as pessoas não soubessem exatamente quem eu era, justamente pra eu poder ter... Porque eu preciso trabalhar, né, gente? É isso, é o que a Luí falou, a gente precisa trabalhar. Pra mim foi muito forte, por exemplo, o meu primeiro estágio, que eu tava num... Era nível, assim, um dos diretores ter caneca... Daquele que hoje tá com tornozeleira eletrônica. Uau, hoje. amiga! Gente, que dia, né? Ô, vamos falar que foi só a gente começar. Só começar a segunda temporada. Exatamente, e o mundo começou a... E depois o pessoal não acredita em energia. Eu sou a pessoa que você sabe que eu acredito em vibrações e energia. Tanto que a gente tava falando sobre espaço e representatividade. Eu vim pra cá. Eu nunca sentei do lado de uma sapatão num voo. Pois E quando hoje? vindo pra cá, sentei do lado de duas. Ai, como é que tu sabia que eram duas sapatão? Gente, a gente sente cheiro. Tá? O jeito de falar, o jeito de sentar, o jeito de olhar. E às vezes pode até ser uma pessoa que acaba conhecendo a gente, mas não sabe da onde. E daí quando a gente se identifica, tu não sabe se tipo, eu tô te olhando porque tu é sapatão ou porque eu já te vi no TikTok. Fica aquela coisa assim, sabe? Então, as três tivemos esse olhar, assim, somos sapatonas, será que nos vimos nas redes sociais? Não sabemos. Então, isso é muito massa, cara. Tipo, que toda essa energia tá rolando e hoje... É isso. Por isso, Mudando gente, vocês o acham que mundo. cacique cobra coral é brincadeira? Energia? Respeito cacique cobra coral. Respeita as energias, cara. Eu, hein? Mas ele tinha uma caneca? Tinha, amiga. Meu Deus. Tinha uma caneca. Deve ser uma pessoa ótima de conviver. E assim, eu escutava coisas bizarras, assim, e eu tinha duas mulheres na equipe, por exemplo, que eu adorava trabalhar com elas, eu admirava elas, mas eram mulheres que reproduziam falas muito preconceituosas. Em questão da comunidade, eu tinha uma pessoa e que, pra mim, foi muito importante, o Ricardo, ele era designer, e eu aprendi muitas coisas com ele, e ele era casado. E aí, eu lembro de um dia que uma dessas mulheres falou pra ele, nossa, eu adoro você, admiro você, mesmo você sendo assim, desse jeito. Ele era casado com um homem? Nossa, velho. Eu respondia numa moeda pior, assim. Amiga, que às vezes tu tem que manter Não, teu às trabalho, vezes, né? às vezes tem que manter o trabalho, E eu, claro, estagiária, perfeito. sabe? É isso. Eu ficava calada. E eu lembro do dia que eu já tava afim da pessoa que eu namorei e a gente conversando no negócio, a gente falando. E ela tava falando sobre essa situação e pessoas e gays e nananã, e na igreja dela. Sabe quando a pessoa fala, não é assim? E você entra em desespero. E eu falei, nossa, imagina, beijar mulher, que nojo. E eu... E aí eu me senti muito mal. Ai, que bosta, né? Só que, na hora, eu, estagiária, novinha, querendo me manter ali, e aquilo começou a me causar um desespero. E eu falei, eu preciso sair daqui, tá me fazendo mal. Mas eu me perdi um pouco na sua pergunta, amiga, Não, perdão. Mas acho que respondi um pouco, né? É isso. E eu acho que, assim, às vezes, algumas pessoas não conseguem sair Isso. dessas situações. Sempre vão... Isso é triste, né? A pessoa trabalha num lugar que é assim... Ou a só que- família, amigos, o meio... É Exato. muito complicado. Mas aí eu acho que é importante também fazer esse movimento de voltar para a sua comunidade, para o seu lugar seguro, né? Você aguenta lá o seu trabalho... E, gente, é horrível, não tô dizendo que não é, né? É muito ruim. Mas ter para onde voltar é importante, né? Então procure também É o que mantém a pessoa construir indo, a sua né? comunidade. Tipo, se não for isso, fudeu, acabou. Até porque a gente continua mentindo. Até hoje, se eu entrar no Uber, a pessoa claro. fala... porque dá você medo, fica... né? O quê? Fulano é norte, fulano é nordeste. Eu sei! Eu sei, é isso, tá certo. Eu fico apavorada. Eu tô precisando daquela pessoa pra me locomover. Constantemente mentindo em troca de segurança, né? Exatamente. Gente, mas quando a gente tava na Bahia, assim, a gente tava em Salvador, dependendo do Uber que eu e a Esther a gente pegava, eu ficava meio assim de como demonstrar carinho, porque a gente lá na nossa cidade, apesar de ser uma cidade pequena do sul que tem muito preconceito, a gente tem um privilégio muito grande que a família da Esther é super conhecida, a mãe dela veio da Bahia, então já teve aí, tipo, a primeira mulher negra a aparecer na cidade, então já tem uma família aí com uma história de desconstrução de heteronormatividade no sentido de... Não heteronormatividade em si, mas de sair de um padrão branco, né? Então, assim, a gente tem esse privilégio de
as pessoas, todo mundo conhecer e respeitar muito a família da Esther e saber que dificilmente alguém vai falar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que estão de boa ou que, ok. Mas assim, devem falar pelas costas, blá, 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 Eles blá. fazendo um podcast. Cara, não é muito difícil quando entram 2 mulheres no teu carro e tu não pode falar nada, porque a família é conhecida e a gente tem que ficar calado. Eles assim, né? Amiga, então, nessa vibe. Porque a gente tem isso. E também pelo fato de... A Esther é uma pessoa que conhece todo mundo. É quase vereadora, sabe? A gente tem amizade com muitas pessoas de diferentes nichos, de diferentes núcleos. Fazemos parte de amizades que são do... Temos amizades nisso, mas que nunca nos desrespeitaram, que nunca falaram nada, mas que faz parte. Então a gente tem esse privilégio de morar num lugar que a gente nunca sofreu preconceito de novo, assim. Ninguém nunca nos espancou nem nada, assim. Mas assim, quando a gente tá andando na rua... Como a gente tem esse local, assim, de segurança, tanto de amizades quanto de família que nos protege, a gente anda de mão dada, não tá nem aí, é cidade de interior, só que sempre tem o pessoal, tipo, tá caminhando, o olhar vai direto, assim, tipo, pô, sabe? É como se as 2 mulheres segurando na mão é uma coisa, nossa senhora! Então, rola isso, E a gente, de novo, a gente não tem muito o que fazer no sentido de... Acho que a gente tem que peitar de forma a nos sentirmos confortáveis. O problema é que existem ambientes que a gente não consegue. Tem hora que não dá pra peitar, gente. Tem hora que não dá, né? E em Salvador, tipo, o que eu falei, a gente tinha lugares assim que a gente tava e que a gente queria estar como a gente tá na nossa cidade. Mesmo com esses olhares, mas que daí ali a gente não sabia se a gente tinha o mesmo apoio que a gente teria na nossa cidade caso algo acontecesse. Você tá dentro de um Uber e daí, tipo, que segurança você tem, sabe? Entendeu? E o cara não... A pessoa, tipo, achar ruim o fato da gente ser um casal. Então, meio que... É isso, vou mandar armada, agora é revolução! Eu quero tiroteio! Mentira, brincadeira, gente. Amo, como pode, né? É uma pessoa especial, a Ana é uma pessoa especial, gente. Perdão, gente. Queria morar na sua cabeça, amiga. Um dia. Amiga, eu não recomendo. Mas se tu quiser. Amiga, Jéssica, você quer responder essa também? Amiga, esse é um tópico muito sensível pra mim, porque eu nunca me vi numa situação, por exemplo, de trabalho em que eu tive que engolir esse tipo de sapo, sabe? De mentir. Até porque, tipo assim, os lugares que eu trabalhei pouco tempo num lugar que eu acho que poderia ser um problema. Eu não fiquei tanto tempo assim, então eu escondi. Eu acho que eu só não falei. Entende a diferença? Eu acho que eu só não falei. Eu não tô mentindo pra você, mas tô também não vou ficar omitindo. falando. Isso. Aí, no outro lugar que eu trabalhei, que já foi aqui em São Paulo, assim, era muito de boa, assim, a agência que eu trabalhei. Eu era a única pessoa LGBT da minha agência, mas era um local que eu me sentia 100% segura. Inclusive, eu conheci a Thalia enquanto eu trabalhava nessa agência, e todos os caras que trabalhavam nessa agência acompanharam super, assim, ficava, e a menina lá, tu vai sair com ela lá e tal. Então, assim, uma raridade. Por isso que eu mantenho amizade com eles até hoje, assim, os queridos. Mas eu tenho um problema na minha família. Porque o emprego, por mais que você precise muito manter o emprego, tu pode procurar outro, sabe? Isso. Tipo, em algum momento tu pensa, cara, eu vou sair daqui, eu vou buscar outro lugar. A família é um pouco foda, porque, sei lá, tu não tem como mandar currículo pra uma nova família, assim, né? E eu tenho muita questão com a minha família. Não tô me referindo aos meus pais, zero questão com os meus pais, absolutamente zero. Mas com um parente, tipo, tia, sabe? E a minha mãe, ela adora usar o argumento favorito dela de... Mas tua tia jamais falaria alguma coisa pra te machucar. E eu sempre falo, tipo, mas aqui o mundo não é só a Jéssica, entendeu? Talvez ela não vá querer machucar a Jéssica porque ela viu a Jéssica crescer. E não é porque ela respeita a minha comunidade, é porque ela gosta de mim. Apesar de, com certeza, tá? Diga-se de passagem. Apesar de. Ela gosta de mim. Mas sabe quem não é a Jéssica? Minhas amigas. Minhas amigas do podcast, por exemplo, entendeu? Amanhã estão numa padaria, a senhora acha que ela sabe quem é a Ana Bagunceira? Que ela vai ter carinho pela Ana Bagunceira? Não vai falar uma merda pra Ana. Assim como tem a tia da Ana que não sabe quem a Jéssica é, aí a senhora que sempre fala que eu não quero que tu sofra na rua, é por causa desse tipo de gente.
que a senhora fica achando que eu vou sofrer na rua. Pão. Então, É isso, cara, foi e a minha muito família bom. tem uma relação que eu considero muito tóxica, que é tipo assim, tu tem que amar todo mundo, sabe? Tu tem que respeitar todo mundo. Minha mãe, cara, minha mãe é uma pessoa muito boa e às vezes isso é um problema, porque ela é trouxa. E eu falo pra ela, mãe, tu tá sendo otária, entendeu? Porque quando eu vou ser adulto o suficiente pra escolher qual relação eu quero manter ou não? Sabe? E, sinceramente, bicho, eu acho que nunca, porque aí eu tenho que entrar numa briga com a minha mãe, porque a minha mãe compra essa briga. Só que eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Eu não tô afim de me dispor com a minha mãe por causa da tia fulana, tia Beltrana, que... Perfeito. Entendeu? Que estão lá no Facebook postando um monte de bosta, que me atinge. E aí teve uma vez que eu fiquei muito revoltada, eu falei pra minha mãe, eu falei, tu não fica puta com isso? Sabe? Tá falando de mim, porra! Minha filha, mas tua tia jamais falaria alguma coisa pra te ofender. Eu falei, mas tá ofendendo! Nossa, é difícil. Está ofendendo, mas isso não é pra ti. Eu falei, mas é pras minhas, é pros meus. Foda-se, sabe? E aí são situações que eu, tipo, que eu entro em dilemas do tipo, de falar pra Thalia, tipo, cara, eu queria muito. Tem horas assim que eu queria mandar tudo pros caralho, e só eu e tu, pra qualquer lugar e casar. E não chamar ninguém. Porque daí eu não tenho esse contrato social de, não, eu tenho que chamar fulano. Como é que eu vou casar e não vou chamar tia fulana? Mas tu que vai sempre chamar essa participou da minha tia? vida. Amiga, que é muito complicado, porque são tios próximos, entende? Aquele tio que tava sempre ali quando tu tava em todas as É um fases da dever familiar, né? A pessoa ajudou a te perfeito, criar entendi. de E tem alguma o forma. afeto também, eu Amiga, acredito. essa é a minha maior prisão que eu levo pra terapia. Eu falo, eu não consigo ter ódio por essa pessoa, porque eu tenho boas memórias com essa pessoa. E é por isso que me magoa. Porque se fosse uma pessoa que eu consigo odiar, que se foda, entendeu? Se fosse indiferente, seria incrível. O que machuca é você pensar que, pô, essa pessoa que fala tanto que me ama, sabe, que participou de tantos momentos da minha vida, que eu sinto que tem sim um carinho por mim, mas não tem carinho suficiente pra deixar de ser do jeito que ela é. Então é muito fácil você falar que ama. Sabe a história do eu te amo, minha filha, eu morreria por ti? Não precisa morrer não, amor. Faz uma terapia por mim, tá bom já? Isso! Entendeu? Nossa, é uma história amiga, meu de Deus. eu mato e morro por você. Eu não quero. Mas não vou Eu quero fazer que você se terapia. conscientize por mim. Eu quero que você... Nossa. Entendeu? Tipo assim, é muito fácil. Tu sabe que tua tia faria qualquer coisa por ti. Mentira, não faz. Não faz, porque eu não quero que ela vá mover montanhas por mim. Eu quero que ela entenda. Eu quero que ela pare pra me ouvir. Como é ser uma mulher lésbica na sociedade. Como isso me machuca. Porque daí eu não tenho direito, eu não posso falar. Porque aí também não pode falar nada na frente da Jéssica. Entendeu? Porque a Jéssica e a Thaís agora são militantes. Porque a Jéssica e a Thaís não pode falar nada. E assim, Amiga. falar na minha frente é uma coisa, falar na frente da minha irmã é outra. Porque eu fico triste. A Thaísa fica puta. É diferente. Né? E a Thaís, ela está numa posição em que ela pode falar mais coisa, porque ela é a irmã que protege. Eu vou ser a sapatão que é brava, sabe? É muito bizarro quando a gente fica brava com algo, assim, que é genuíno. Tipo assim, que em comum acordo foi uma coisa errada, uma coisa ruim que alguém fez. E a gente não pode ficar, porque e a gente daí é também... bravo porque, tipo assim, compartilhei um vídeo do pessoal espancando um gay na rua. Aí a Jéssica Aí ficou a Jéssica é brava. exagerada de não querer... Entende? Tipo... Só respeitem quem é de fora, né? Tipo, a pessoa de fora que defende é respeitada. Exato. Mas... E aí, Exato. tipo, eu não posso ter minhas convicções, eu não posso ter meus princípios, defender meus valores, porque daí eu sou exagerada, ninguém pode falar nada na minha frente. Então, assim, o meu maior dilema com essa questão é isso. Tipo, eu não tenho como cortar vínculo com a minha família, e eu confesso que eu precisei aceitar que parte de mim não quer cortar esse vínculo, porque eu tenho carinho por essas pessoas, eu já me martirizei muito por isso, eu não queria ter carinho por essas pessoas, só que eu não sou uma pessoa podre aqui, sabe? Mesmo você me tratando desse jeito, mesmo você pensando essas coisas, eu ainda tenho carinho por você. Então, eu percebi que eu saí por cima nessa história, e a minha mãe adora falar, tipo, minha filha, você é uma pessoa boa, sabe? E eu falo, sim, mãe, eu sou, mas eu não sou imbecil. Então, assim, é parte de um autocuidado meu não querer me manter nessas dinâmicas, porque me faz mal. Exato, Então, amiga. eu não consigo cortar vínculo com essa pessoa, por exemplo, nunca mais falar com ela, mas eu não quero visitar, eu não quero encontrar. Porque me faz mal. Isso. E eu acho bom você respeitar meu espaço, porque você querer me forçar a estar nessas dinâmicas, a senhora está me maltratando. E eu acho que como minha mãe, que tanto me ama como você diz que me ama, você não vai querer isso. E eu falo muito da minha mãe, porque a minha mãe é essa pessoa que ela preza pela família, tá junta e o caralho. O meu pai é um pouco mais foda-se, assim, entendeu? Se eu falo, pai, não quero encontrar, foda-se. Tá bom também, minha filha, não precisa. Mas a minha mãe, ela quer, sabe? E eu preciso impor limites. E é muito difícil você impor limites quando o seu mecanismo de defesa é querer agradar todo mundo. Amiga, sim. E eu acho que essa é uma questão LGBT também. Porque a gente aprende que tem que aceitar tudo. Porque é isso, mas não fez pra te ofender. A pessoa, mas é o jeito a pessoa nem tá me dela. espancando, né? Então eu não vou frescar também. Você imagina. acha que tá todo mundo fazendo um favor pra você. E aí você não pode se impor, você não pode nem ficar triste
ou ficar com ódio, porque a gente tem que ser boazinha o tempo inteiro, tem que aceitar, porque é isso, o mundo inteiro tá te fazendo um favor. E aí é super complicado impor limites, e a gente também vai adquirindo problemas ao longo da vida, problemas de autoestima, problemas de ansiedade, a gente vai somatizando também, e às vezes até ficando com problemas de saúde física, assim, por não conseguir falar as coisas, não conseguir expor. Sim, porque tudo externaliza, tipo, de alguma forma... Tem que sair, não tem jeito. De alguma forma tem que sair. Minha grande virada de chave foi 2021, quando eu tive um problema muito sério de saúde mental, que veio pro físico, que eu fiquei mal, que foi quando eu precisei começar a fazer tratamento com medicação pra ansiedade. Depois dali, assim, eu comecei um trabalho na minha terapia que eu falava pra minha psicóloga, eu cansei de me negligenciar, sabe? Se ninguém vai me pegar no colo, então deixa que eu pego, sabe? Deixa que eu faço isso. Eu sempre me emociono quando eu penso nas minhas versões do passado, que estavam tão amedrontadas, estavam com tanto medo, assim, gente, o medo que eu tinha de cortar meu cabelo. Amiga... Entendeu? Porque eu achava que, tipo... É isso, tipo, acabou pra mim, entendeu? Se eu cortar meu cabelo, eu vou fazer uma vontade minha, mas vai mudar muita coisa na minha dinâmica, na minha vida, na minha família, tudo. E eu cortei, eu me olhei no espelho e falei, tu é muito foda, mano. Tipo, ninguém vai mais frescar com isso, entendeu? Eu acredito que passa muito pela cabeça. Já passou na minha por outras questões, mas eu imagino que quando você escancara o que você é muito assim... Isso leva também a minha família. Eu estou colocando uma etiqueta, eu sou sapatão, amiga, e a minha sim. família toda, ela é a sapatão da família. Sim, total. E tem uma questão também que a gente fica sempre com a culpa. Sim. Eu quero suprir esse meu erro de te dar vergonha. E de tirar a família do armário também, né? Porque Nossa, amiga. Sim, tirar a família do armário. porque quando a gente sai do armário, a gente leva outras pessoas. Essa carinha. Eu tô tipo... É que assim, a gente tá aqui juntinho, podendo chorar e se abraçar, cara. Porque isso foi muito difícil na primeira temporada. Ai, que lindo, cara. Vou ficar aqui, dá licença. Inclusive eu acho que vamos encerrar esse episódio. Eita, agora que começou a chorar, né? Deixa a galera, né, ficar uma semana de terapia em casa, assim, depois desse episódio, tipo, pensando. Mas eu só vou concluir o que eu tava falando, assim, sobre sair do armário. Porque quando a gente sai do armário, muitas vezes a gente leva outras pessoas junto, né? A gente leva a nossa família. Quando eu tô com minha namorada e os meus pais, por exemplo, os meus pais estão ali como pais de uma mulher lésbica. Isso já me trouxe tanta culpa, porque eu ficava pensando, mas não é uma escolha deles, eu tô expondo eles. Ai, você tá nossa, expondo. E eu fico pensando também, essa coisa de... E os amigos dos meus pais, quando eles perguntam, e a sua filha? O que ela faz? O que eles respondem? Com o que eu trabalho? Ou ela já casou? Ela tem filhos? Só que, cara, a gente fica assumindo responsabilidades também que não são nossas. Exato. Tipo, o que eles vão responder? Isso é uma coisa deles. Eu não posso também ficar pegando tudo pra mim. Exato, amiga. Isso é uma coisa, além disso ser uma coisa importante que a gente não pode pegar pra gente. Quando a gente se permite ser a gente mesmo e peitar, que não é nada fácil, a gente abre oportunidades pra pessoas como a minha mãe, por exemplo, viver coisas que ela nunca imaginaria que ela ia viver. Que é, por exemplo, ela tá num lugar e sabem que ela é mãe da Ana Bagunceira. Cara, ela me liga transtornada, velho. Ana! Sabe? Tu não sabe? Tu não... Mana. Ela liga assim, mana. Aqui, ela bota o celular, ela dirige e bota na chamada de vídeo, ela conversa comigo assim. Mana, escuta. Tava no salão, escuta. Uma menina que nem tu, assim, ó. Que nem tu, sabe? E aí ela é, né? Lésbica, né? Lésbica. E aí ela fala... E ela te segue. E sabia que eu era tua mãe, tu acredita? Ou quando ela encontra uma mãe ou um pai que é pai de uma pessoa LGBT. Quando ela vê na novela, porque minha mãe é muito noveleira, e ela vê que tem um casal lésbico na novela, ela me liga pra falar que tem. Então, tipo, saber que às vezes quando a gente se fecha pensando que a gente tá preservando eles de alguma coisa, mas a gente não tá sendo a gente mesmo, a gente impede que talvez eles descubram uma felicidade que nem eles sabiam que poderia existir, sabe? E um lado militante, minha mãe virou militante, ela posta no Instagram. Então, né? Menina, minha avó, a grande vó Mortani. Grande vó Gente, Mortani. a avó é maravilhosa. Mortani,
que ela aprendeu muitas coisas, falava, obviamente, coisas erradas, tortas. A gente foi conversando, foi aprendendo. E hoje ela fala pras pessoas, às vezes, quando eu tô, ela fala, isso tá errado. Não tá, Mariana? Tipo, fala aí, você explica. Mas ela que puxou o gancho, sabe? Ela que falou, não tá errado. Vem cá explicar, Mariana, vai ensinar pra ele também. Sabe? Ela fica assim. E me marcou muito também uma questão que é, a minha avó também é muito família, respeitar a família, respeitar os mais velhos. E a minha avó, ela foi a última filha de 11 filhos. Nossa. Tem muito mais velho pra respeitar. Tem muito mais velho pra respeitar antes dela. Então, nossa, foi uma galera, né? E ela, tipo, agora é meu momento de ser respeitado também, sabe? Nesse lugar de respeitar a família, eu percebi ela mudando por conta de mim. No lugar de a gente respeita a família, filha mais vírgula, se eles também não respeitarem a gente de volta. Então aconteceu uma coisa, claro, foi um processo, né? Claro, não foi logo de cara. A gente já sabe o que aconteceu quando igual ela minha mãe, soube quem eu era e tudo mais. Surpresa! Mas aconteceu uma coisa muito marcante pra mim, que foi, além do chá revelação que ela fez, né? A Mariana está namorando, é a menina, quero que a namorada esteja nas festas, que a gente já contou isso na primeira temporada. Na última eleição presidencial, teve uma campanha muito forte das pessoas se unirem. Acho que a esquerda tentasse fortalecer de alguma forma na mídia. Eu postei uma foto da minha avó com a bolsinha dela vermelha e ela fazendo o L. E aí eu quis postar aquela foto, porque minha avó não tem idade mais, que ela é obrigada a votar. E minha avó não anda mais sozinha, pra minha avó andar na rua é horrível. E ela quis andar, ela quis ir. Era uma quadra, mas aquilo pra ela era muito difícil. É muito difícil, mas ela quis ir porque ela queria votar. Ela queria fazer parte de uma possível mudança, que era tão importante pra gente, que a gente continue se fortalecendo pra conseguir. E aí eu postei essa foto dela e uma pessoa da família, que a minha avó respeitava demais, comentou algo que eu nem lembro, sinceramente, mas era algo como, tipo, que decepção, e você fazer a sua avó fazer isso, como se fosse eu fiz pra minha avó. Aí, primeiro que ela ficou ofendidíssima, no sentido de você acha que eu não tenho consciência, que eu virei uma velha gaga, o que é isso? O que ela é já isso? ficou assim, mas eu, antes de ter falado com ela, eu já escrevi um comentário que é: fulana, você tá falando, a sua sobrinha é lésbica. Tipo, você acha mesmo que eu vou votar nessa pessoa que é contra a minha existência? Se você vota, você é contra a minha existência. Uma pessoa muito mais velha do que eu, idade da minha avó. E eu fui avisar a minha avó: olha, eu postei isso publicamente, eu fui bloqueada por ela. Então, pra você saber que isso tá acontecendo. E a minha avó ficou possessa. Aí eu já fiquei assim. Aí primeiro, a questão da Gagá. E depois ela falar: como ela ousa falar assim com você? E não sei o quê. Porque ela está errada. Então a minha avó já levou isso. Aí foi falar com a irmã dela. Aí falou com a outra pessoa pra falar: olha, fulana da família. Ela expondo, ela fazendo exposes dela. A moda antiga, no telefone, tá? Ela não foi pro Twitter. Ela foi pro telefone. Pra poder falar: essa pessoa está desrespeitando a minha família, que é a minha neta. Enfim. Adorei que ela abraçou a causa pra respeitar a família. Então agora a gente vai agora respeitar. respeita a família. Então eu acho isso muito foda, assim, muito forte. Mas foi um processo pra ela também. E é muito difícil. Não é porque minha avó conseguiu passar por esse processo que ela é melhor ou pior do que ninguém. É só um processo que é individual. E acho que Mas ela é mais disponível, com certeza. possivelmente. Eu acho que tem isso. Mas também tem o lado ali da minha mãe. Também tem um lado, eu acho que medo da perda. No sentido de... a nossa família, o nosso núcleozinho, somos eu, minha mãe e minha avó. Então eu acho que também muitas coisas a minha avó aprendeu um pouco na marra, por medo de perder. Acho que é isso. Minha avó tem muito esse medo de ficar sozinha também. Então acho que ela teve que pensar: eu preciso aprender a respeitar, porque eu também não quero perder minha neta. E eu sou uma pessoa que, assim... cara, eu tô com a minha avó, com a minha mãe pra tudo. Mas eu falo pra elas: cara, eu preciso ter liberdade pra ser quem eu sou, pra poder cuidar de vocês. Financeiramente falando, da minha saúde mental. Perfeito. Então, pra vocês estarem bem, eu preciso estar bem também. Então, eu tento muito ter um controle meu pra que não seja um lugar nem de cobrança, nem de você me deve algo, porque não é de forma alguma, mas pra eu estar íntegra, pra cuidar de você, eu preciso que vocês cuidem de mim de volta. E cuidar também é aprender a me respeitar. Foi muita conversa, teve muito choro. Falei da questão do meu cabelo, da minha avó reproduzir: mas não quer ele mais baixinho?
que, de fato, a pessoa não fala pra te machucar. Ela fala porque ela aprendeu aquelas coisas. É meio triste falar que a minha avó aprendeu pelo medo dela de ficar sozinha, mas que bom que, de alguma forma, tinha essa abertura, porque acho que acima do medo dela tava o amor dela por mim. Então, que bom que isso pôde prevalecer. Você falou também de disponibilidade, Jéssica, e aí eu e você tava falando de vó, então eu queria falar da minha avó. A dona Ponto. Ai, sim. Vou ficar emocionada, porque vó é um gatilho pra mim. Mas assim, minha avó acabou de fazer 100 anos, gente. 100 anos. Eu não conheço ninguém com 100 anos, só minha avó. E numa época em que pessoas da minha família, muito mais jovens, né, estavam... Assim, eu nunca fui expulsa, sabe? Nunca todo mundo sempre me tratou com amor e carinho na minha família. O mínimo. É horrível, né? Que a gente tenta se colocar pra... Olha... Mas é porque eu sou muito próxima da minha família materna. Realmente é isso, assim. Foi muito importante pra você. É muito importante pra mim. E o fato de nunca ter saído, nunca ter sido expulsa, ou sei lá, sempre... Nunca ninguém mudou comigo, só que ninguém falava também. E eu não podia falar. E aí, quando eu namorava, era a minha amiga. A minha avó não, gente. A minha avó chamava, assim, minha namorada de neta. Ela tem o maior carinho pela Indra, convidou ela pro aniversário de 100 anos. Ela falou que o presente dela era a Indra estar presente. Poxa, ela tem 100 anos. Sim. Entendeu? Então, Qual é a sua desculpa pra ser um preconceituoso de merda, tá ligado? Ai, cresceu em outro tempo. exatamente, a minha avó viveu numa época que, assim, eu não consigo nem imaginar o que se pensava. E ela conseguiu aprender pelo amor, eu acho, porque pra ela nunca fez diferença. Eu sempre fui uma neta muito amada e... Enfim, é isso, sabe? Eu fico muito feliz, porque é o que a Jéssica falou. Se a minha avó consegue, todo mundo consegue. Se uma mulher de 100 anos consegue entender, aceitar e amar, ninguém tem desculpa pra não fazer o mesmo. E aí, eu acho que é isso. Meu Deus, Eu queria... Bom, eu vou ter que encerrar o episódio, né, gente? Mas eu queria encerrar agradecendo a nossa comunidade, as nossas comunidades. Sim. Agradecer a todo mundo que acompanha o nosso podcast, que apoia o nosso podcast financeiramente também. Quem não pode apoiar financeiramente, mas tá aqui assistindo aos nossos episódios, curtindo, comentando. Ah, e eu quero agradecer a vocês. Lá vem. Parece que é só o 3º episódio, né? Mas assim, eu queria agradecer vocês porque vocês são a minha comunidade e criar esse projeto mudou muito a minha vida também, sabe? Minha autoestima, as minhas perspectivas de futuro, de projetos. Hoje eu tenho tantas coisas que eu quero fazer e hoje eu sei que eu posso fazer. Porque eu sei também que eu tenho vocês do meu lado pra fazer isso comigo. Então, é isso. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Nossa, foi pros caralho mesmo. Terceiro episódio gravado. Estamos agora passando os arquivos. Vai demorar, viu? Porque são 3 câmeras, 4 áudios. Essa aqui é a nossa filha, tá? Que a gente concebeu. Todas nós aqui concebemos essa menina que tem... Quantos anos você tem? 23. Um neném. Não sabe o que é The L-Word, me senti muito velha. Ela não sabe o que é The L-Word, na gente. minha vida isso, gente. Estamos passando aspiradora aqui no estúdio. Tudo bom? Alô, Iva. É isso que eu gosto, mulher fazendo serviço doméstico. Ai, queria beliscar um negocinho. Obrigado. Falta aqui. Cada vez que tá assim aqui. Não, e vai ser sobre saúde mental, meu Deus.